Ora, então boa tarde ao Cláudio Teixeira, que vem animar um pouco esta tarde, aqui direto da 4º Festival do Cavalo Lusitano do Oeste. Depois vamos conversar também na parte final do programa com a nossa coordenadora de estação, a Helena Carlos. E temos já para início o nosso ilustre Presidente de Câmara, o Dr. Tinta Ferreira. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, este é o vosso programa. Obrigado por ter vindo ter connosco. O Dr. Tinta Ferreira, para além de ser o nosso presidente, não é, de Caldas da Rainha, foi também o primeiro convidado do Mais Conversas no dia 19 de maio. Portanto, sabemos que era o aniversário do seu filho e que foi um pouco de sorte ter conseguido ir ao programa. Na altura eu não estava o Jaime. Estava o Jaime, estava eu também. Exatamente. Dr. Tinta, convidámo-lo no sentido de, também neste contexto de festividades da cidade, ouvirmos um pouco daquilo que nos tem para dizer, e ao auditório da Mais Oeste, durante este ano que passou. Bem, em primeiro lugar, dar-vos os parabéns por um ano de programas, sem interrupção. Com uma pequena interrupção em agosto. Sim, está bem. Mas programada. Interrupção de férias, exatamente. Que é perfeitamente normal. E dizer que é com satisfação que um ano depois estamos aqui todos, vivos e de boa saúde. E, portanto, isso é muito importante. Isso é que é. Passou um ano e estamos aqui todos vivos e de boa saúde. Em segundo lugar, que o vosso programa é diferente da maioria dos programas que temos aí, e por isso muito interessante. E gostei muito de ter estado convosco o ano passado, e estou naturalmente com prazer aqui hoje, porque tivemos um tipo de conversa diferente daquilo que é habitual quando estamos nestas funções, não é? Em que o tipo de conversação é mais institucional, mais tem a ver com coisas relacionadas neste caso com a minha atividade profissional, que é servir a população através da função que ocupa enquanto autarca, neste caso agora enquanto Presidente de Câmara. E por isso, com satisfação aqui estou hoje convosco. Ora bem, este ano eu acho que foi um ano que no meu caso concreto, eu não sei, as pessoas é que saberão fazer essa avaliação, mas no meu caso concreto correspondeu àquilo que eram as minhas expectativas e aos desafios que me tinha proposto a desenvolver com a minha equipa, com os autarcas do município, das freguesias, que era desenvolver um conjunto de iniciativas, de obras que fossem importantes para a comunidade. E de facto, cumprimentar aqui o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que está a passar. Também já foi nosso convidado, é verdade. E Victor, hoje vamos com certeza interromper várias vezes, porque estamos num sítio onde vai passar muita gente, e portanto vamos ir cumprimentando, não vamos ser antipáticos com as pessoas, claro. Vamos cumprimentar. E a rádio também tem isso, não é? Tem esta... Exatamente. Ora, e estava eu a dizer que correspondeu àquilo que eram as minhas expectativas. Quais eram as expectativas? Por um lado, avançar com um conjunto de obras que estavam projetadas e pensadas, mas que constituíam um grande desafio desenvolvê-las todas em simultâneo. É claro que nós sabíamos que o desenvolvê-las em simultâneo tinha um contratempo, que era obrigar as pessoas ao incómodo ao nível de mobilidade, ao nível de estacionamento, mas nós tínhamos que as fazer sob pena de não termos a comparticipação a fundos comunitários, uma vez que o processo já vinha de trás, teve algumas vicissitudes, nomeadamente a crise originou que algumas empresas tivessem tido dificuldades em avançar com as obras, entrar no processo de insolvência. O processo de transição na administração pública, de passar uma obra de uma empresa para outra, são processos complicados, não são processos fáceis, e porque tem que haver transparência, tem que haver naturalmente, o processo tem que ser liso, não pode haver dúvidas de que há aqui algum tipo de ligações com as empresas, etc. E, portanto, e sendo transparentes, são processos morosos, são processos que demoram tempo, e portanto havia aqui o risco de avançamos ou não avançamos, fazemos ou não fazemos, tudo aquilo que temos para fazer, em tempo útil, de forma a não termos prejuízo para o município e conseguirmos que as obras sejam feitas em tempo que as populações possam, enfim, aceitar e beneficiar como adequadas para a sua vida. E foi isso. Tivemos que decidir avançámos. Nessa altura em maio já estávamos com algumas delas em pleno funcionamento, já estava o parque de estacionamento em funcionamento, já estava a Praça da Fruta em obra, e portanto tínhamos que continuar a dar sequência a essas mesmas obras e avançar outras. De facto, eu não posso deixar de pedir à população
enfim, as minhas desculpas pelos incómodos que tiveram, mas eu acho que hoje as pessoas percebem que era necessário passar por estes incómodos para chegar a um resultado positivo, e hoje as pessoas reconhecem que o resultado a que chegamos é um resultado positivo em vários pontos. Ponto 1. Primeiro, era necessário substituir um conjunto de canalizações em subsolo, que estavam em fibrocimento, já muito velhas, muito desgastadas, estavam a arrebentar as estradas, que não faziam o seu serviço adequadamente, a água não chegava em condições às pessoas, e portanto é preciso substituir isso para a saúde das pessoas, para a vida das pessoas ser melhor. Segundo, o espaço público, a superfície, passou a ter outra mobilidade, ou seja, mais pessoas que passam a ter outras condições para poder circular na rua, nomeadamente o peão. Ou seja, nós alargamos o espaço de utilização do peão. E isso é importante, é algo que dá maior qualidade de vida às populações e a quem nos visita. Terceiro, o embelezamento do espaço público, que esperamos que seja suficientemente atrativo para quem nos visita e seja agradável para quem vive cá. E sendo agradável para quem vive cá, significa que as pessoas vivem melhor. É esse o nosso objetivo. Sendo atrativo para quem nos visita, significa que amanhã podem voltar, porque se sentiram bem, e consumir. Uhum. E consumindo, ajuda as nossas empresas, ajuda o nosso comércio, há mais riqueza e também até mais receitas municipais, porque se houver maior riqueza no Conselho, há mais receitas municipais e podemos continuar a fazer algo. Uhum. Portanto, isso é algo que não se vê no imediato, só se vai ver a médio prazo, mas estamos convencidos que as obras estão aceitas pelas pessoas como adequadas, como bonitas, há mais mobilidade, há mais estacionamento coberto, temos o terceiro par de estacionamento coberto, no centro das Caldas há quase 900 lugares de estacionamento coberto, o que eu acho que é muito importante, dos quais, e esses 900 lugares de estacionamento coberto têm a primeira hora gratuita. Portanto, quem nos visita, em todos. Exato. Mas a primeira hora é gratuita. E há até uma diferença em relação ao passado, é que a primeira hora é mesmo gratuita. Ou seja, que quando faz 61 minutos, não paga desde o princípio. Paga só a partir do primeiro minuto dos 61, não é? E, portanto, isso significa que uma pessoa pode até, inclusivamente, estar estacionada 2 horas e pagar 80 cêntimos. Uhum. O que é, com franqueza, muito pouco. O que significa também que não há, no meu ponto de vista, razões de queixa hoje relativamente à existência de lugares de estacionamento, neste caso até cobertos e em segurança, no centro da cidade. E, portanto, quem nos visita tem alternativas bastante suficientes para poder estacionar a sua viatura. Ora, nós estávamos nesse processo e estamos contentes porque, enfim, não acabámos ainda na totalidade, mas já grande parte, eu diria que 90% da regeneração urbana está concluída, falta apenas o topo da praça, o posto de turismo, o futuro espaço de turismo, que há de ser também um elemento de muita atratividade, na nossa opinião, para o Conselho, e alguns pormenores em termos de iluminação, na Praça da Fruta, para fazer as tomadas para fazer as ligações dos vendedores, há alguns candeeiros aqui no Largo Conde de Fontalva, enfim, há alguns pormenores que falta concluir no que respeita àquilo que eram as obras de regeneração urbana. E falta, esperamos no final de junho, princípio de julho, ter esse processo inaugurado, a Rota Bordaliana, que já tem as peças completamente concluídas, e na hora nós estamos a concluir as peças de proteção, porque nós decidimos a posteriori, enfim, já é uma decisão do meu mandato, que as peças maiores, pelo menos as de maior dimensão, pelo seu valor, têm que ter uma cobertura de vidro inquebrável, de forma a não se partirem, porque o seu custo é muito elevado, e o risco de se poderem partir, sendo em cerâmica, era naturalmente grande. Uhum. Ora, este era um desafio muito importante e posso dizer que estou satisfeito pelo ano. Foi um ano, quer dizer, a Avenida 1º de Maio, António Sérgio, Engenheiro Eduardo Pacheco, Praça 5 de Outubro, a Hemiciclo João Paulo II, Rua de Camões, Largo Conde de Fontalva. Foi um ano intenso. Foi um ano muito intenso. Depois não deixámos também de fazer repavimentações nas freguesias, fizemos um bom investimento a esse nível, as estradas precisam de conservação, as pessoas do nosso Conselho, a mobilidade entre as pessoas do nosso Conselho é algo que é fundamental para que o Conselho seja equilibrado e sustentável, e para que as empresas que também existem fora da sede da cidade também possam não ter prejuízos por estradas estragadas, por tempo de demora, etc, etc. Nós temos também feito uma grande intervenção nisso, investimos mais de 1 milhão de euros nisso.
E empenhámos-nos muito, em termos políticos, naquilo que são a resolução dos 3 problemas crónicos do nosso Conselho, desde que eu me lembro de andar nestas coisas há muitos anos. Não é nestas coisas há mais de 30 anos. E desde que eu me lembro de andar nestas coisas, da política, me lembro de ouvir falar, tínhamos um problema com o Hospital Termal, tínhamos um problema com a Lagoa de Óbidos e tínhamos um problema com a linha do Oeste. Ora, estes problemas não estão resolvidos, mas estão uns a ser resolvidos e outros em vias de resolução. E porquê? Porque se deram passos significativos nesse sentido. E este ano foi muito intenso sob esse ponto de vista. E com franqueza estou muito empenhado em, até ao final da década, haver luz ao fundo do túnel na resolução destes 3 problemas crónicos. Muito bem. Eu ia chamar à conversa também o Jaime Feijão, agradecer por estares aqui connosco, um ano depois, e também eu sei que tu nos tens ouvido e tens estado connosco sempre durante este ano. Queria também, eu sei que tu tens algumas perguntas para fazer ao Dr. Tinta Ferreira, mas também queria pedir a tua opinião sobre como é que tens seguido este ano mais conversas. Olha, sabes que isto é um bocadinho de mim, não é? É aquilo que eu gosto, foi uma ideia que eu tive o prazer de ter desde o primeiro dia e tive também o prazer de poder convidar o Bruno para que ele desse seguimento depois da minha necessidade de me ausentar em circunstâncias profissionais. Estou muito contente de estar convosco aqui e também com a presença do Dr. Tinta Ferreira, porque fiz questão também que fosse ele o convidado do primeiro programa, não só pelas funções que exerce, mas também porque, um bocadinho por amizade que já vamos tendo também um com o outro. Eu não queria muito entrar na vossa conversa porque... Não, mas a conversa é nossa. O programa é vosso. A conversa é de todos. Eu acho que ele merece todo o primeiro espaço, ele tem tempo mais claro. que nós. Até por ter uma agenda ocupada. Vocês levarem o programa direto com ele e depois nós conversamos mais. Muito bem, muito bem. Aceitamos, Jaime. O Dr. Tinta estava a falar-nos das problemáticas, nomeadamente o Hospital Termal. Eu ontem tive a oportunidade de assistir à sessão solene que ocorreu Gostou da sessão solene? Gostei bastante, gostei muito mesmo de todas as intervenções e era nesse ponto que eu queria tocar. Foi uma problemática, a problemática do Hospital Termal, que foi abordada por todos. E a dada altura, na intervenção do Dr. Passos Coelho, o nosso Primeiro-Ministro, ele referiu que não estava bem dentro do assunto, que não veio preparado para comentar a problemática. Bruno, ele não disse propriamente isso. O que ele disse foi, eu fui ingênuo. Exato. Ao pensar que podia vir para as Caldas da Rainha e não estar preparado ao detalhe relativamente à problemática do Hospital Termal. Ou seja, ele tinha uma noção da questão geral. E porquê é que ele tem uma noção? Eu já reuni com ele, enquanto Presidente de Câmara, e ele Primeiro-Ministro, para abordar a temática do Hospital Termal. Ele já recebeu, com certeza, várias mensagens, vários recados, quer meus, quer de outras pessoas, relativamente à questão do Hospital Termal. Isso é uma coisa. Outra coisa foi a avalanche de questões que foram relacionadas com o Hospital Termal, e de observações e de opiniões e de projetos que, enfim, uma pessoa que não vive esta questão no dia-a-dia não consegue estar devidamente preparada. E eu até achei que foi um gesto de honestidade da parte dele, foi dizer assim, fui ingênuo ao pensar que podia vir para as Caldas da Rainha e não estar totalmente e detalhadamente preparado para abordar esta temática. E com esta matéria também devo dizer que ele quis deixar um pouco a nós exatamente as perguntas e as respostas, porque de alguma forma aquilo que era importante ele transmitir-nos, transmitiu-me a mim antes de eu fazer a minha intervenção, e eu filo que foi o anúncio de que o Governo decidiu aprovar a proposta que tinha sido negociada entre a Direção-Geral do Tesouro e o município, que tinha sido aprovada em Assembleia Municipal. Proposta é essa que permitirá a concessão do património termal para o município das Caldas da Rainha. Portanto, esta vinda do Dr. Passos Coelho, e até porque passou na comunicação social, pode trazer um novo ímpeto a esta problemática, na solução deste problema. Houve uma nota que ele deu, e que eu acho que não tem sido suficientemente retida pelas pessoas, mas que eu acho que é relevante do ponto de vista da intervenção pública. Foi dizer que, de facto, devemos trabalhar no sentido de haver apoios comunitários, devemos trabalhar no sentido de haver investimento privado,
mas apesar da possibilidade de investimento público ser uma possibilidade reduzida, não a devemos totalmente excluir. O que é que ele quis dizer com isso? Que abriu a porta, foi assim que eu entendi, para que a própria Administração Central possa contribuir também financeiramente para a resolução do património termal e, portanto, ele ao dar a abertura desta porta, naturalmente não o vamos largar com essa possibilidade, sem prejuízo de, naturalmente, continuarmos a desenvolver os outros caminhos que já estávamos a seguir. É isso mesmo. Foi essa a ideia com que eu fiquei e gostei bastante do ambiente que foi criado e de ouvir todos os intervenientes, como cidadão, não é? Como município também. João, tens já agora, questão? relativamente aos apoios comunitários para a saúde, quando é que podem começar as obras do hospital? Ora bem, estamos a falar, então, dos 3 pontos, depois eu falarei também um bocadinho da Lagoa de Óbidos, a linha do Oeste, se não se importam, e até do próprio Hospital Termal, claro, não sendo um problema desde que eu ando na política, porque há 30 anos não era efetivamente um problema, hoje é também já um problema que nos deve merecer toda a atenção. A problemática da saúde em si, em termos dos cuidados de saúde, não apenas na temática ou na linha dos cuidados de saúde ao nível do Hospital Termal. Mas vamos focar no Hospital Termal. Pronto, o Hospital Termal, aliás, ouviu na sessão já o professor Nicolau Borges, na evocação da medalha de honra ao Dr. Fernando Costa, fazer referência a um requerimento que o Dr. Fernando Costa tinha feito enquanto deputado há 20 anos a propósito do Hospital Termal, no qual dizia: o Hospital Termal está em processo de degradação, já está numa situação que se nada for feito, teremos seguramente um problema. Portanto, já há 20 anos o Dr. Fernando Costa, enquanto Presidente de Câmara, tinha este problema, não é? Do Hospital Termal começou a ter suspensão de atividade, os tratamentos com água começaram a suspender, começaram a aparecer bactérias, etc, etc. A única diferença entre a situação que temos hoje e uma que já aconteceu há alguns anos, que o Hospital Termal teve fechado 4 anos, é que desta vez a Administração Regional de Saúde disse: suspendemos, e só reabriremos quando forem feitas obras de grande intervenção. Diferente do que aconteceu na altura, que não disse, suspendeu, mas o que é verdade é que demoraram 4 anos a reabrir. Quer dizer, esta realidade não é completamente nova, infelizmente, porque a partir de há 20 ou 30 anos esta parte, o número de pessoas começou a diminuir por força dessas suspensões, dessa degradação. Nós temos um problema que já vive há muito tempo. A realidade que temos hoje é o Hospital Termal suspensa a sua atividade com água por parte da Administração Regional de Saúde por causa da questão das bactérias e não abre enquanto não forem feitas obras em profundidade suficiente para que possa reabrir. É os pavilhões do parque num processo de degradação que, se nada for feito, a curto prazo corremos riscos, apesar do edifício estar muito melhor do que aquilo que nós pensamos. Nós pensávamos que o edifício estava pior do que aquilo que hoje sabemos. E vamos explicar o que é que temos feito. O município, apesar de não ser detentor do património termal e apesar de não poder, entre aspas, gastar dinheiro com coisas que são da Administração Central, entendeu ter uma interpretação mais lata do ponto de vista regulamentar e normativo e dizer que se vamos receber isso, podemos gastar alguns dinheiros para preparar essa mesma recepção. Nós não podemos receber isto e estar completamente a zero, não é? Então o que é que fizemos? Primeiro, adjudicámos primeiro uma auditoria às águas, à questão das águas, e agora um projeto com base nessa auditoria. Projeto hoje, que me foi presente com o programa de concurso académico de encargos, no dia 14 de maio, portanto anteontem. Esse projeto, feito por uma empresa chamada Twistop, é o projeto de substituição de todas as canalizações, prevê um depósito de adução, prevê a intervenção nas bombas, vai introduzir as canalizações em inox para poder ser feita a desinfecção com temperaturas altíssimas, etc, etc, etc. Depois havemos de falar em pormenor do projeto. Sim. A estimativa de custo para o projeto das canalizações é de 580 mil euros. Nós estamos a falar de quase 600 mil euros para essa obra. O que é que o município pretende com isto? O município agora, enfim, nos próximos meses, diria até julho, abrirá, enfim, nós ainda vamos reunir uma comissão de acompanhamento que temos, e temos que aprovar em Câmara e em Assembleia, naturalmente. O município até julho abrirá um concurso para as canalizações. A substituição das canalizações e do processo de adução e distribuição da água mineral termal contribuirá decisivamente para que a questão das bactérias fique minorada. Não acreditem
que em nenhumas termas haja processos 100% infalíveis. Isso não existe. Agora, há formas de poder reduzir a possibilidade de aparecerem as bactérias a uma percentagem muito segura. Muito segura. E, portanto, é esse o objetivo desta obra. Esta obra, com franqueza, o município não vai... não está preocupado se vai candidatar ou não a fundos comunitários. Ou seja, é claro que vamos tentar candidatar, mas faremos essa obra independentemente ou seja, já teremos o projeto, o concurso em curso, ou já teremos a execução da obra, se conseguirmos eventualmente a aprovação dos fundos comunitários, e se não conseguirmos, paciência, fazemos a custas do município. Essa obra é muito importante e vai permitir, no meu ponto de vista, que voltemos a ter tratamentos com água termal nas Caldas da Rainha até ao final do ano 2016, princípio do ano 2017. Dir-me-ão, é no edifício principal do Hospital Termal? Não. Essa possibilidade só poderá ocorrer no Balneário Novo. Ou seja, o Balneário Novo reúne condições, do ponto de vista de edifício, não precisa de grandes intervenções de profundidade, para, substituindo o problema das canalizações, resolvendo o problema da rede de distribuição, voltarmos a ter termas, ou voltarmos a ter Hospital Termal a funcionar no Balneário Novo. Faz-se notar que o Hospital Termal corresponde a esses dois edifícios, o edifício principal e o Balneário Novo. Esse património é-nos concedido por 70 anos e o objetivo do município é ser o município, em conjunto com a IPSS, a explorar o Hospital Termal, e se não conseguirmos uma parceria do IPSS, então o próprio município explorará o Hospital Termal e o Balneário Novo. Porquê o município, ou porquê o município uma parceria com a IPSS? Porque percebemos que para as Caldas é consensual que o compromisso da Rainha seja respeitado. O que é que isto significa? Significa que queremos nas Caldas, tal como a Rainha quis, que aquelas pessoas que não têm muito dinheiro e, portanto, que querem beneficiar de tratamento com águas, possam ter acesso a elas a custos mais moderados. E, portanto, só através de uma IPSS que não tem lucros, ou só através da Câmara Municipal, que não tem também como perspectiva o lucro, é que será possível garantir essa possibilidade às pessoas que não têm essa facilidade. Por outro lado, a componente hospitalar, ou seja, para nós o Hospital Termal é um hospital. E, portanto, a água é uma forma de tratar a saúde. Através da água pode-se tratar a saúde. Mas sabemos, e estamos inseridos agora já na Associação Portuguesa de Termas, que foi um passo que demos, já somos até membros do Conselho Fiscal da Associação Portuguesa de Termas, que as Caldas da Rainha têm tanto peso enquanto unidade termal, que a própria Associação de Termas, entramos logo nos quadros, convidam-nos para os corpos sociais, ou somos a primeira cidade com termas a ser admitida na rede europeia de cidades termais, ao lado de Vichy, ao lado de Spa, ao lado de Bath, ao lado de Baden-Baden, ao lado de Budapeste, ao lado de Ourense, ou seja, as principais termas da Europa contam hoje com as Caldas da Rainha na sua Associação Europeia. Estamos a falar apenas de 28 cidades termais, e só agora é que a segunda cidade portuguesa está a tentar poder entrar, portanto, e nós fomos logo admitidos. Portanto, as Caldas é conhecida, como estas cidades termais são conhecidas por nós, as Caldas da Rainha é conhecida lá fora. Mas nós temos que potenciar isso permite-nos contactos, aprender, conhecer, transpor informação. Por exemplo, Bath, em Inglaterra, teve 20 anos sem funcionar, no final do século, e agora continua e voltou a ser florescente. Portanto, há cidades que tiveram por um processo semelhante, e portanto nós temos que também ver como é que eles fizeram para seguir esse caminho. Portanto, a rede de substituição vai permitir voltarmos a ter tratamentos com água final de 2016, princípio de 2017. Estamos convencidos, nessa altura, a Autoridade Regional de Saúde vai considerar que será possível desenvolver esse trabalho. Simultaneamente, vamos encomendar um projeto, estamos a preparar um projeto para fazer o levantamento do tipo de intervenções que se podem fazer dentro do edifício do Hospital Termal. O Hospital Termal tem um conjunto de características patrimoniais que nos impedem uma grande intervenção. Há quem defenda, inclusivamente, que dificilmente naquele edifício com aquelas características será difícil voltar a funcionar no Hospital Termal, mas nós não queremos decidir já isso sem escutar todas as hipóteses. E o próprio relatório da Frasa, que foi a auditoria que pedimos inicialmente, admite a possibilidade de usar o edifício do Hospital Termal, desde que não se utilize o resto do chão, e que se faça para esse efeito, e se faça um conjunto de obras
importantes no primeiro e no segundo andar. E, portanto, nós estimamos que aí sim temos que gastar entre 3, 4 milhões, talvez 5, para requalificar o edifício do Hospital Termal. E isso sim tem que ter uma candidatura comunitária e estamos a trabalhar para chegar lá. Mas projeto, candidatura comunitária, financiamento, execução das obras, com franqueza, eu não consigo acreditar e seria mentiroso se dissesse às pessoas outra data. Penso que só mesmo para o final da década, 2019, 2020, é que será possível, já depois dessa requalificação, ter tratamentos com água dentro do edifício principal do Hospital Termal. Mas começaremos a ter termas antes disso. Portanto, começaremos a ter o Hospital Termal a funcionar no final de 2016, princípio de 2017. Recuperar público. Aquele público que conhece as Caldas, que sabe que a água das Caldas é importante para a sua saúde, e começaremos a recuperar público. Deixa-me aqui só dar uma nota, que é muito importante, que é o seguinte: o Estado, o Governo, vai, através da Direção-Geral de Energia, vai agora, através de uma candidatura a fundos comunitários, explorar aquilo que são as competências bioquímicas das águas. Ou seja, qual é a composição química da água do ponto de vista do tratamento, como se fosse um medicamento, como se fosse um comprimido. Nós, quando compramos um comprimido, não pensamos nisso. Está lá, quando compramos um comprimido, está lá a composição. Tal. O que é que isto faz bem? Faz bem a isto, faz bem a aquilo, faz bem a aquilo. As águas têm propriedades antibióticas, têm propriedades para tratamentos, para os tratamentos de psiquiatria, para tratamentos psicológicos. As águas têm propriedades de outro tipo de doenças, para curar outro tipo, para ajudar a melhorar outro tipo de doenças, anti-inflamatórias, antibióticas, enfim. Agora, esse trabalho, do ponto de vista das novas análises e das novas exigências que hoje são feitas, não está completo no nosso país. Aliás, já aqui passaram, já fizeram aqui algum levantamento, mas não está completo. Portanto, do ponto de vista microbiológico, do ponto de vista bioquímico, etc., eu não sou especialista, portanto posso estar aqui a dizer 3 ou 4 disparates em termos científicos, mas vai-se fazer, no fundo, a definição de toda a composição de todas as águas e vai-se verificar que elas têm propriedades de tratamento, tal como os comprimidos ou tal como outro tipo de químicos. E onde são mais eficazes também. Ora, e nós achamos, olha, é um processo natural. A água sai da terra, não é? É um processo natural. E é um processo que pode, no nosso ponto de vista, voltar a permitir reivindicar as comparticipações do Estado nos tratamentos com água, que hoje não existem. Há coisa de uns 10 anos, esta parte, até há 10 anos, 15 anos, esta parte, os tratamentos com água eram comparticipados, os médicos prescreviam-nos. Nós íamos ao médico e o médico, sabe como passa uma receita de medicamento, prescrevia o tratamento com água. Eles começaram a dizer, não, isso é só é quase como um placebo e tal, e que isso não tem qualquer efeito e, portanto, estamos aqui... É preciso dar credibilidade à E, portanto, a indústria farmacêutica venceu esta guerra. Portanto, foi mais uns que conseguiram pôr de lado. Ora, é preciso dar credibilidade, exatamente, é isso mesmo, é preciso dar credibilidade ao argumento. E, portanto, estamos convencidos que há uns anos será possível reivindicar que os tratamentos com água possam ser comparticipados. Isso é muito importante para a nossa visão do hospital. Se nós estamos nesta ideia de que nós temos um hospital, ao contrário das outras estâncias termais, que funcionam um pouco, esta ideia de que isto é umas termas para lazer, se nós estamos nesta ideia de que as termas são saúde, que o hospital termal é saúde, esta componente de que os tratamentos com água possam ser comparticipados e que isto é efetivamente bom para a saúde, corresponde àquilo que é a nossa ideia de hospital e dá-nos perspectivas de futuro. O que é que estamos a fazer mais? Encomendámos um estudo que fez uma auditoria aos pavilhões do parque. Os pavilhões do parque e o casino, nós não perspectivamos ser o município a desenvolver e a explorar ali uma atividade, não temos dinheiro para isso. Nem com fundos comunitários, nem essa a nossa vocação. Aquilo que ninguém nos daria dinheiro para gastar ali 12 milhões a requalificar aquilo para um museu. Hoje o Estado não daria essa preferência. Há outros aspectos patrimoniais e de museológicos que, enfim, que neste momento já estão instalados e que precisam de intervenção e que são prioritários para o Estado. E a nossa ideia é que aquilo possa servir para aquilo que foi construído, que era havia uma estância termal de referência na Europa,
com tratamentos, com enfermarias, etc. Obviamente nós não estamos a imaginar isto como enfermarias, mas como estância termal, com acesso à água, de luxo, de referência, nós admitimos, e esse era o projeto Bercoó, e nós achamos que isso pode ser posto em prática. Ora, precisamos de um investidor privado. Ora, nós vamos receber essa concessão por 50 anos, temos que abrir um concurso internacional e temos que ir à procura desse investidor privado. Isso sabemos que não vai ser fácil. Estamos a falar de um investimento na casa dos 15 milhões de euros, quem quiser fazer ali um hotel de referência, um hotel e residências, por exemplo, ou residências assistidas, ou algo do género, com acesso à água. Estamos a falar de um investimento muito elevado, para mais quando alguém não vai ficar proprietário. Nós vamos ser concessionários por 50 anos e o máximo que podemos fazer é concessionar por 50 anos. Portanto, temos a noção que isto não é decisivo. No entanto, estamos convencidos que não é impossível conseguir esse investidor e vamos andar à procura deles e pode haver quem efetivamente esteja disposto a investir. Mas nós temos que primeiro fazer um concurso internacional e é difícil chegar a um investidor e dizer assim, meu amigo, vamos aqui negociar, temos aqui uma coisa impecável, você vai aqui ter aqui um investimento num sítio fantástico, mas, sim, posso até estar interessado. Então como é que vamos fazer? Não, primeiro a gente vai fazer um concurso internacional, e o meu amigo vai concorrer e vai gastar dinheiro num programa, num projeto e num programa de concurso e vai concorrer, e depois logo se vê, pode ser o meu amigo ou pode ser de qualquer. Enfim, é este nível e com este dinheiro vai ser muito difícil. Pode até aparecer, pode até acontecer e esperemos que aconteça. Mas se não acontecer, por ficar deserto, por qualquer motivo, nós achamos que a seguir temos legitimidade para então ir à procura do investidor e fazer por entrega direta, porque já ficou deserto um concurso internacional. Isso é um processo demoroso. E depois, enfim, esse investidor pode querer candidatar-se a fundos comunitários, pode conseguir, pode não conseguir, e nós estamos preocupados se os pavilhões não podem continuar com o telhado como está, com as janelas como estão, a entrar água, assim, muitos anos. Quer dizer, os pavilhões estão melhores do que aquilo que nós pensávamos, mas se nada for feito, daqui a uns anos corremos sérios riscos. E portanto nós adjudicámos uma auditoria para avaliar o estado dos pavilhões. E disseram-nos, sim, os pavilhões estão melhores do que aquilo que nós pensamos, e apresentaram-nos uma solução de intervenção. É uma solução low cost, não dá para fazer um uso do edifício, é uma solução para segurar o edifício e para não deixar degradar. Essa solução aponta para um investimento na casa dos 500 mil euros, e portanto também achamos que o município não vai fazer depender de fundos comunitários para fazer esse investimento. É muito importante para nós que os pavilhões não caiam e que haja tempo para o decisor político local, que vai ter a concessão, que a Câmara, que a Assembleia Municipal possam, com tempo, decidir relativamente à escolha do investidor, à escolha do projeto, à melhor solução, à melhor parceria. Não estarmos desesperados com a corda na garganta se não fazemos nada. Se não fazemos já aqui uma coisa rápida, isto cai, é uma desgraça. Portanto, nós precisamos de fazer obras para conservar e nos dar tempo a nós. Isto tem que ter discussão pública, tem que ter a opinião das pessoas e, portanto, dar-nos tempo a nós para encontrar o tal melhor projeto que possa servir os interesses dos pavilhões e os interesses das Caldas. E na sessão solene, procurámos mostrar o que podia ser um filme pode ajudar a potenciar, a convencer os tais investidores. E apresentámos um filme em que imaginámos uma ideia, perfeitamente ficção, não significa que seja aquilo que vai acontecer, mas o potencial que aquilo tem para poder acontecer. Eu penso que o Bruno viu, simulámos uma requalificação dos pavilhões, simulámos uma entrada fantástica, quartos maravilhosos, um ginásio de topo, um spa de categoria, portanto um restaurante fantástico e demos no fundo, quisemos dar às pessoas a ideia do potencial que aquele equipamento tem e quisemos dizer às pessoas, e até lhe demos um nome, inventámos um nome e portanto quisemos, um nome inventado, é um outro qualquer, é Majesty, portanto tem a ver com a majestade, tem a ver com a rainha, mas pode ter outro nome qualquer, é o nome que o investidor quiser pôr, e é mera ficção. E foi isso que quisemos também, mostrar ao Primeiro-Ministro o potencial que aquele equipamento tem. E acho que fomos bem sucedidos, que as pessoas ficaram bastante impressionadas, pelo menos pela reação que tiveram. O vídeo, para além da qualidade técnica,
é um vídeo que deixou uma mensagem de esperança, portanto, e creio que todos os presentes eu fiquei com essa esperança. Portanto, o Dr. Tinta e o seu executivo têm no Hospital Termal o maior desafio, pelo menos aquele mais aparente, e creio que vocês estão a conseguir deixar esta mensagem de esperança e, no fundo, estamos todos convosco, à espera. De qualquer forma, eu não quero criar a ilusão Exato. que isto vai ser um caminho fácil, não é? Isto é um caminho difícil. Exatamente, isto é um caminho muito difícil. Vamos encontrar uma dificuldade extrema, mas é uma dificuldade que se pode constituir uma boa oportunidade para a comunidade se todos trabalharmos em conjunto e lutarmos por conseguir esses objetivos. Estávamos também a falar de outras problemáticas, portanto, sendo Lagoa de Óbidos, não é? A Lagoa de Óbidos e a linha do Oeste. Sim. Sim, nós de facto temos também, desde que me lembro de andar nestas coisas, como costumo dizer, temos ouvido falar na Lagoa de Óbidos e na linha do Oeste. E este ano, finalmente vimos começar, quer dizer, convencemos, Caldas e Óbidos em conjunto convenceram o governo que havia condições para avançar, que os obstáculos que existiram ultrapassámos, dirimimos, e, portanto, passámos em conjunto a insistir na necessidade de intervenção, e ela é evidente, como aliás vimos este ano, e conseguimos. Portanto, de facto, já começaram as dragagens, 650 mil metros cúbicos, um investimento superior a 3,5 milhões de euros. É muito dinheiro. 3,5 milhões de euros a tirar areia é muito dinheiro. E só estamos a fazer metade daquilo que é preciso. Este investimento não é suficiente e por isso estamos a insistir, quer o Presidente Humberto, quer eu próprio, junto da Administração Central, do Governo, do Sr. Secretário de Estado, que tem tido bastante atenção nesta matéria, o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Paulo Lemos. Estamos a insistir que este processo que vamos agora começar, sem a segunda fase, não é suficiente. E, portanto, Sr. Pedro Coito, gosto, este processo, nesta segunda fase, não é suficiente. Sem a segunda fase não é suficiente. E, portanto, sabemos que estão a ser preparados os projetos para depois se candidatar a fundos comunitários, neste novo quadro comunitário de apoio, para a segunda fase, que já é a intervenção nos braços da Barosa, de Bom Sucesso, etc. Agora, é a fase desde a aberta até meados meio da lagoa, um conjunto de canais em profundidade que permita aumentar o caudal e que a circulação de água seja mais intensa e permita outra limpeza em termos de lagoa e oxigenação, e que a aberta, enfim, não feche com esta facilidade que tem fechado, que está a obrigar os municípios todos os anos a ir lá com as máquinas, e é um município porque nós queremos dar o nosso contributo e oferecemos logo, que é para ser rápido, que é para não haver problemas, porque sabemos que a administração central é mais lenta que a administração local, e o custo, apesar da intensidade da nossa intervenção, não é assim um custo tão elevado que não possamos dar o nosso contributo. E, portanto, temos conseguido manter a aberta, apesar do grande assoreamento que a lagoa tem, e estamos convictos de que este investimento, em termos das dragagens, vai resolver, por pelo menos uma geração, o problema da Lagoa de Óbidos e resolver um dos 3 problemas crónicos que ouvimos falar na Lagoa há muito tempo. E, portanto, eu fico muito satisfeito de estar a dar o meu contributo, neste ano, ter dado o meu contributo para a resolução de um desses problemas crónicos. Quanto à linha do Oeste, a linha do Oeste, fruto também da nossa insistência, e aí tenho que dizer que o Dr. Fernando Costa, e digo com todo o gosto, o Dr. Fernando Costa, enquanto Presidente de Câmara, bateu-se muito pela linha do Oeste, mesmo sem a colaboração dos seus colegas Presidentes de Câmara do Oeste, porque propôs-lhes fazer uma coisa em conjunto, mas eles não quiseram alinhar, adjudicou um estudo que permitiu demonstrar e credibilizar que a linha do Oeste, com algumas modificações, podia ainda ter alguma rentabilidade, e evitou que o decisor político fechasse a linha do Oeste de Caldas para Coimbra, que era o que se estava para decidir há coisa de uns 3 anos. Ao evitar que a linha do Oeste fechasse de Caldas para Coimbra, manteve-a viva, e ao a manter viva com a reivindicação das populações, e a nossa reivindicação, aí já no decorrer deste mandato,
conseguimos que a linha do Oeste fosse considerada nos 30 investimentos prioritários, naquela listagem dos 30 investimentos prioritários para o país. É o 28º, mas está nas 30. E, portanto, já estão a ser feitos, tal como nós defendíamos, os projetos, os estudos, que permitam também com candidaturas a fundos comunitários do Estado, a requalificação, a estimativa é que seja feita até o ano 2019, 2020, a requalificação e eletrificação da linha do Oeste, e que vai permitir que das Caldas a Lisboa se consiga estar em 1h15, o que já a torna bastante competitivo quando comparado com o transporte rodoviário. Até porque o transporte de comboio, para além de mais limpo, mais confortável, permite-nos estar a trabalhar, permite-nos estar a fazer coisas enquanto vamos de comboio, com outro conforto, e portanto é ambientalmente mais correto, e acreditamos que nessas circunstâncias, depois desse investimento, tornar-se-á concorrencial e terá a rentabilidade necessária para manter o investimento nesse material circulante. E portanto vejam que até ao final da década, por força deste conjunto de iniciativas, a resolução destes 3 problemas crónicos, e enfim, eu não vou negar que pretendo fazer mais do que um mandato e portanto espero estar envolvido nesse processo até ao fim. Até ao final da década, acredito que é possível resolver estes 3 problemas crónicos das Caldas. E, portanto, eu com franqueza sinto muito motivado nesse objetivo e estou convencido que vamos chegar lá. Se não for a 2020, há de ser ali perto, mas até ao final da década eu estou convencido que a questão do Hospital Termal, a questão da Lagoa de Óbidos, a questão da linha do Oeste, problemas crónicos nas Caldas da Rainha, estarão resolvidos. Temos outro problema em mãos, que entretanto se tem vindo a avolumar, que é o problema do Hospital Distrital. E o Sr. Presidente da Assembleia Municipal até fez referência a ele na sessão, no sentido de que defende que esta ideia de juntarmos no Enxó, Centro Hospital do Oeste, ou seja, juntar Caldas com Torres é pouco eficaz, é contra a natura, não é suficientemente rentável, prejudica as populações e não está a beneficiar nenhum dos hospitais. E portanto defendeu ele, e eu partilho dessa opinião. Nós, naturalmente, como devem imaginar, dada a nossa proximidade, partilhamos posições. Defendeu ele que devíamos voltar ao modelo de centro hospitalar Oeste-Norte, e nessas circunstâncias afirmar o Hospital Distrital das Caldas da Rainha como o hospital de referência desse centro hospitalar, e ou investir num hospital novo, embora ele diga, e com razão, que não acreditamos que o Estado, neste momento, com as dificuldades de investimento, tenha dinheiro para gastar 70, 80 milhões de euros para fazer um hospital novo, ou, em alternativa, requalificar e ampliar o hospital. Eu tenho batido muito por isso, pela necessidade de melhorar as condições de trabalho do hospital, de melhorar as condições de funcionamento, e posso anunciar que, pelo menos, uma parte desse nosso desejo está em curso. Ou seja, a Administração Regional de Saúde definiu para os investimentos hospitalares do Oeste, definiu 4.800.000 euros de investimento no Hospital Distrital, no piso cirúrgico, nas urgências, nas consultas externas, ao todo, e falta-me aqui agora uma especialidade, ao todo 4.800.000 euros. Ora, isso vai permitir requalificar muito das condições, 4.800.000 euros também é muito dinheiro, muitas das condições do Hospital Distrital, e para quem diz que as Caldas não têm peso e que não têm força e que não consegue convencer, não é isso que se está a verificar. Portanto, de facto, achamos que também devia haver algum investimento para Torres, como é evidente, isso não é isso que está em jogo, mas neste momento a Administração Regional de Saúde definiu como prioritário que o investimento deve ser feito no Hospital das Caldas. E tem que ser feito, porque senão o hospital degrada-se, um dia não tem qualquer execuibilidade, e entre Leiria e Lisboa não teremos nada de jeito. E portanto o Hospital das Caldas é nevrálgico, é decisivo. Eu defendo também que deva haver investimento no Hospital de Torres, também precisa. Isso parece que não aconteceu. Estarei solidário com o meu colega relativamente a essa matéria, mas naturalmente nunca será, ou não pode ser, nunca, à custa da verba que está alocada, ou que pelo menos está pensada, ou está mapeada para o Hospital das Caldas da Rainha. E vai haver também mais 2 milhões de investimento nos cuidados de saúde primários, pelo menos é apontada essa candidatura por parte da Administração Regional de Saúde,
E, portanto, acreditamos também aí até 2020 teremos centro de saúde requalificado e uma unidade de saúde familiar nova em Santo Onofre também. Ou seja, a saúde, que é um problema para nós, pode melhorar, e não digo que resolveremos completamente os nossos problemas, porque faltará ainda a questão das dormidas, e portanto, ou com o hospital novo ou com ampliação, é preciso aumentar as dormidas, o número de camas no hospital, não é dormidas, o número de camas no hospital, é preciso aumentar, não resolverá totalmente o problema, mas estaremos a caminho de resolver, e também se investimos na requalificação da entrada da autoestrada, não faz sentido a estrada depois estreitar-se ao fundo, teremos mais legitimidade para reivindicar o alargamento da estrada, uma vez que já temos a entrada devidamente adaptada e requalificada. Ora, já abordámos aqui algumas questões na área da saúde, algumas do turismo também, que acaba por estar relacionado. Aproveito só para perguntar, educação e cultura, o que é que nos tem a dizer? Olha, ao nível da educação, felizmente, aí podemos dizer que não é propriamente um problema. Pois, exato. Se nós olharmos para as coisas do ponto de vista comparativo, temos a alegria de poder dizer que somos o município do país com a melhor média nacional de exames do secundário pelo 3º ano consecutivo. Este ano com o bónus de ter a melhor escola pública, não é? Escola Secundária Rua Proense. E por isso, eu acho que tomara qualquer outro município estar na nossa posição. Agora, isso não nos deve conformar. Devemos manter o empenho, toda a comunidade educativa, o grau de exigência, e até começámos as festas da cidade com um sinal disso mesmo. Foi a inauguração do Laboratório de Ciência Viva Digital, no Centro de Formação de Professores, na Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro, a quem agradeço a disponibilidade do espaço. É a primeira obra do género financiada por uma autarquia, na totalidade. Já existem mais 4 ou 5 em estabelecimentos de ensino superior. Isso permite um conjunto de metodologias de trabalho inovadoras, à frente daquilo que se faz em Portugal, e que vão permitir estarmos na ponta, a este nível, ao nível da investigação, ao nível da educação, e estamos naturalmente convencidos que isso vai ser um bom contributo para a comunidade educativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, não é pelo facto de estarmos bem que nós devemos agora ficar quietos, não. Temos que ir à frente dos outros, não é? Exato. Que é para continuarmos na mesma posição. E é isso que estamos a tentar fazer. Enfim, pontualmente poderá haver um ano ou outro em que não se consiga estes resultados, mas vejam que é constante, quer dizer, nos últimos 5 anos sempre nos 10 primeiros municípios do país, nos últimos 3 anos no primeiro lugar, e isso é naturalmente muito importante. Na cultura, e a Escola Superior de Arte e Design tem tido resultados fantásticos também e vai continuar a desenvolver o seu trabalho. Na cultura, estamos a discutir se envolvemos ou não os outros museus numa rede com o município e aceitamos ou não um processo de centralização nessa área. Não sei ainda se vamos por aí, se iremos por aí. Voltando à questão da educação, o Dr. Tinta tem muita responsabilidade, uma vez que foi o vereador da educação durante muitos anos. O professor José Pimpão, a condecoração de ontem, referiu a necessidade de obras da Rua Proença. De que maneira é que o município pode apoiar? O município não é... enfim, não tem essa responsabilidade. Exato. A única coisa que lhe posso transmitir é que da nossa parte também estamos a insistir junto à Direção-Geral da Educação de estabelecimentos escolares, no sentido de fazer essa requalificação. Estamos empenhados nisso, mas ainda não tenho essa garantia e, portanto, não sabemos qual vai ser o resultado da definição das prioridades da DGEST relativamente a investimentos escolares no país. Vamos continuar a batalhar por isso, como é óbvio. João, o Jaime estava aqui a fazer-me sinal que tem 2 questões para colocar ao Dr. Tinta Ferreira. Creio que... Com a vossa permissão, vocês deram-me essa promessa ao início e eu queria falar naquilo onde estamos, no parque, que há 2 anos para cá começou a movimentar-se com este Oeste Lusitano e já se fala na Feira da Fruta no próximo ano, 2016. Isto é para cumprir, é uma garantia que se pode dar já que o parque vai começar a ser mais utilizado para a cidade e mais virado para as pessoas? É assim, o Parque Dom Carlos I precisa de
de uma intervenção antes de começarmos a desenvolver outro conjunto de iniciativas para além desta no seu espaço. Se por um lado é possível ainda, dado o tipo de organização existente, conciliar o Parque Dom Carlos I com esta organização do cavalo, para fazermos uma feira internacional da fruta, como já tivemos no passado, temos que ter um modelo em que o parque esteja em melhores condições. Ou seja, precisamos de concluir o investimento que já começámos a fazer ao nível da iluminação, precisamos de ter melhorias ao nível do espaço verde. Já é a Câmara que está a assumir todos esses investimentos. Investimos as lâmpadas novas que temos aí e que são LEDs, e o PT que lá está ao fundo, é um investimento já do município, lá está. Decidimos arriscar, uma vez que a perspectiva... Sr. Dr. Daniel Pinto, da Escola de Hotelaria. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Doutor. Obrigado. É sempre um gosto, Daniel. A Escola de Hotelaria sempre em cima do acontecimento. Já falámos ontem, tivemos aqui um grande bocado a falar sobre a Escola de Hotelaria, que é uma das instalações com muito peso e importância nesta cidade. E um grande diretor, é muito dinâmico. E estava a dizer, portanto, precisamos efetivamente melhorar as condições do parque para fazermos este tipo de atividades com regularidade. Ou atividades deste género e do género da Feira da Fruta e portanto, e precisamos também de começar a divulgar a essência da feira, anunciar que ela vai ocorrer, precisamos, portanto, de tempo para nos organizarmos. Por isso, fizemos aqui esta apresentação e, portanto, é para cumprir, 19 a 28 de agosto, a Feira Internacional da Fruta, provavelmente a funcionar em moldes de fim de semana, portanto, 2 fins de semana, e esperamos conseguir reeditar as Feiras da Fruta. A própria Festa da Cerâmica, também acreditamos que venha a ser uma realidade, também em 2016. Ainda acredita que depois de todos os problemas que têm havido com a cerâmica a nível nacional, não é só na zona das Caldas, que ainda se consegue fazer uma feira da cerâmica ao nível daquilo que se fazia há 20, 30 anos atrás? Não, por isso é que é uma festa da cerâmica e não uma feira da cerâmica. Estamos a falar de uma realidade diferente, mas a festa da cerâmica terá mais uma perspectiva de criadores, uma perspectiva mais virada para esse aspecto, para a cerâmica criativa, para a parte artística. Não é? Que, aliás, damos cartas, como sabe, aqui nas Caldas. Muitas. Faz sentido que aqui seja o local da sua realização. E nesse contexto, queremos potenciar essa atividade, junto com outras relacionadas com a criatividade e com a cerâmica, de forma até nos podermos abalançar daqui a alguns anos a sermos cidade criativa reconhecida pela Unesco. Portanto, nós queremos ser também reconhecida como uma cidade criativa em termos de conhecimento de anexo. Nisso. Temos que ver se, enfim, vamos ver se... Tem-se sentido muito atingido pelos cartoons do Bruno Prates? Não, acho que ele Como é que convive com essa situação? Bruno Prates sou eu. Eu estou aqui. Não, enfim, eu acho que tenho um espírito que aceita a crítica com alguma tranquilidade. E ela às vezes tem sentido construtivo, não estou a dizer especificamente a do Bruno, estou a dizer a crítica em geral. Eu não me desagrada é quando ela é maldosa no sentido de inventar coisas para arranjar um artifício com o objetivo de, enfim, isso com franqueza não me agrada. E há quem faça isso. Agora, elas quando pegam em aspectos que são evidentes e que têm sentido construtivo, que temos que aceitar e estar atentos, até sem essa crítica dificilmente podemos desenvolver adequadamente o nosso trabalho, porque começamos a convencer que tudo corre sobre rodas, fechamos no nosso espaço e acabamos por não ver o que se passa à nossa volta. O Bruno ainda faz isso com humor e tem sido generalista, ou seja, não se tem focado apenas no Presidente da Câmara, enfim, tem vários levado a sua pena. Tem levado a sua pena e falo com educação e com humor, portanto nada tenho a dizer sobre isso de negativo, pelo contrário, até me divirto bastante. Deixe-me que lhe diga que não são todos os presidentes de Câmara que têm a oportunidade de ter um cartoon sobre eles na imprensa. Eu espero que
depois eu possa fazer uma recolha disso tudo. A Gazeta deve ter lá os Temos um exemplares. compromisso, a parceria que nós disso temos tudo e implica isso. ficar para as minhas memórias, para depois mostrar aos meus netos os cartoons do avô. Nós iremos fazer uma exposição ao fim do ano de 2015. Não, e ele vamos fazer uma exposição disso. apanha-me umas coisas engraçadas, alguma forma de vestir, assim, é verdade, tem graça. A última pergunta que eu lhe queria fazer, porque pintámos aqui um cenário todo muito cor-de-rosa, falámos tudo muito daquilo que vai no bom caminho, diria assim. Não, falámos dos problemas e daquilo que estamos a tentar das fazer para potenciais soluções. Aquilo que eu lhe queria perguntar é, quando chega de manhã ao seu gabinete e olha para o molho dos problemas, qual é o problema que mais o preocupa neste momento? É a questão do hospital termal. Esse é o principal problema. É aquele onde eu estou mais focado e empenhado. É claro, pode não ser o primeiro que me é presente. Às vezes são questões de outra dimensão, mas também igualmente importantes. Mas este é aquele que vai absorver a minha principal energia ao longo deste mandato. Eu não tenho dúvidas. Agora, não é o único, nem é exclusivo, nem é só por isso que nós vamos trabalhar. Bem pelo contrário. Se assim fosse, então nós estaríamos a fazer convenientemente o nosso papel. Dr. Tinta, nós provavelmente já estamos a esgotar o seu tempo para estar connosco. Sim, tem mais gente para entrevistar. Há pessoas com coisas muito mais interessantes para dizer do que eu. Eu queria só aproveitar a oportunidade. Eu faço parte de um grupo de professores que estão a desenvolver a atividade de Geografia e História Local aqui na Dom João II, do agrupamento. E nós vamos fazer uma apresentação dia 29 de maio, por volta das 19h30 no CCC, desta forma informal, para estar presente, se possível, para assistir às apresentações dos alunos, isto dentro do primeiro ciclo, para ver aquilo que eles fizeram sobre a nossa cidade. É o 29 de maio às 19h30. 19h30. Bem, ok. No CCC. Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. E bom trabalho. Muita conversa. Mais conversas aí com força. Tá bem? Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado.